Olá, sejam bem-vindos ao Multiplix Entrevista. Ainda falando sobre as eleições municipais de 2024, a Multiplix entrevista hoje Gabriel do Zezinho, vereador mais novo que vai atuar na Câmara no próximo mandato. Gabriel tem 24 anos, é motorista de ambulância concursado, morador do bairro Cônego e filho do ex-vereador e atual secretário de Serviços Públicos, Zezinho do Caminhão. Já atuou como coordenador da Secretaria Estadual de Cultura na região serrana e, em 2022, foi presidente municipal do Partido Solidariedade. Gabriel Zezinho foi eleito para seu primeiro mandato com 1.541 votos e vai atuar na Casa Legislativa a partir de 2025. Gabriel, seja bem-vindo ao estúdio da TV Multiplix e parabéns pela vitória. Olá a todos que acompanham o portal Multiplix. Olá, Kessia, obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui falando, né, com os nossos telespectadores. Né, é mais uma oportunidade de agradecer aqueles que confiaram, né, que votaram em mim, né, nesse pleito de 2024 e também de falar um pouquinho para aquelas pessoas que ainda não me conhecem, né, falar um pouquinho das nossas atuações, do nosso trabalho que a gente já vem realizando, né? Que eu digo que o mandato é a partir de janeiro, mas a gente já vem realizando o trabalho, né? E hoje aqui nesse bate-papo vai ser uma grande oportunidade, né, de conversar mais um pouquinho sobre isso. Obrigado. Com certeza. Então, Gabriel, vamos lá. Em que momento você decidiu entrar para a política e por que resolveu se candidatar a vereador? Kessia, uma coisa que meus familiares sempre falaram, meus amigos, porque desde meus 12 anos de idade, né, eu acompanhei toda a trajetória, né, do meu pai, né, o Zezinho do Caminhão, na política. Então, desde os 12 anos já fui pegando aquele gostinho, sempre gostei, né, de ajudar as pessoas junto com ele, onde ele ia nas comunidades, né, o pessoal que já conhece meu pai de muito tempo já me conhecia desde pequenininho. Então isso foi uma transição muito natural e as pessoas sempre falavam: Gabriel, na hora que Zezinho não vier, vai vir candidato. Então, por mais que a vida, né, após a minha formação, leva a gente para outros caminhos, eu tenho meu emprego, eu sou concursado como motorista de ambulância, trabalhei na Secretaria de Cultura do Estado, como você bem falou, onde a gente fez muitos projetos, mas, né, a gente tem aquilo no sangue, como foi até o lema que eu usei durante a campanha: lutar por Nova Friburgo está no sangue. Então, assim que meu pai conversou logo no fim de 2022, né, ele demonstrou o interesse de não vir candidato a vereador. Não que ele esteja saindo da vida pública, que não é isso, hoje ele é secretário, né, primeiro suplente de deputado estadual, então tem novos rumos, daqui a pouco vem a eleição de 2026, mas, né, desde que ele disse que não queria mais vir vereador, né, até pelos problemas de saúde que também andou enfrentando, né, eu logo conversei com ele e falei: pai, eu tenho esse interesse, tenho essa vontade e vim trabalhando. Né, naquele momento a gente foi estudando se seria viável, se a população iria, né, gostar da ideia, mas a gente já tem um trabalho, já foi realizando, as pessoas sempre me incentivando. Tenho que agradecer muito o carinho que eu recebi dos amigos, dos familiares, dos moradores do Cônego e de outras localidades, e foi um caminho, um processo muito natural, né, que hoje a gente pode dizer que deu certo, porque antes, né, era uma expectativa, hoje é uma realidade, né? Sim, com certeza. Bem, e como você recebeu a notícia de que tinha sido eleito, né, considerando que essa é a sua primeira candidatura ao cargo? Kessia, a gente tinha assim a esperança, né, a gente estava trabalhando muito, então a gente sabia que a eleição, né, a gente estava com muita aceitação, mas, né, no dia da eleição eu digo que é uma loucura. É uma coisa que eu não quero desejar para ninguém. Eu não consegui comer nada, eu fiquei em casa, uma hora eu ia um pouquinho na rua, outra hora eu voltava para casa, mas parecia que a hora não passava. Aí ele ia a partir de 5 horas, né? A gente, na hora que se encerrou a votação, a gente conseguiu ter uma ideia da nossa votação no bairro do Cônego e o bairro de Olaria, né? Porque a gente conseguiu estar ali para ver os folhetins que saem, então a gente tinha mais ou menos uma base, né? Tinha uma base de 4 lugares, na verdade. Tinha de Cônego, Olaria, né, Rio Bonito e Vargem Alta. Esses 4 lugares a gente pegou, né, os boletins, então eu sabia ali que eu tinha uma faixa de 700 e poucos votos só nessa região. Então a gente, sim, sabia que estava positivo, mas aí até começar a apuração, que é uma demora, e as pessoas começaram a ir lá para casa, assim, nem sem a gente nem convidar, assim, já chegou numa hora lá de ter quase 100 pessoas lá em casa e muita gente, todo mundo perguntando e uma angústia, né, e a gente sempre acompanhando ali no celular e demora, né? Para quem não sabe, demora
e a gente ansioso, mas aí quando chegou um momento onde ali eu atingi 1.200 e poucos votos, e aí o partido tinha feito a legenda, aí foi um momento de muita comemoração. Eu até soltei um videozinho no dia, no Story, mas é aquele vídeo que apaga. Agora a gente está preparando um material sobre isso para eu postar nas minhas redes sociais, né, dos bastidores do dia, né, e aí muita gente me abraçando, muita gente, todo mundo gritando lá na sala de casa, né, os vizinhos vindo, então isso foi muito bacana, também foi uma alegria. Se eu não desejo para ninguém aquele sofrimento de antes, né, a satisfação depois de ter essa vitória é uma coisa muito que eu desejo para qualquer um. Uhum. Bem, e para você, qual é o papel mais importante do vereador? Sim, eu sempre costumo dizer, né, que o vereador tem várias funções, né, sendo uma delas, né, fiscalizar o Poder Executivo, né, criar projetos de leis, né, mas o que para mim é a função que a população mais espera de um vereador é que ele seja a voz dela na Câmara dos Vereadores. E o que a população hoje mais anseia, né, pelo que eu entendo, né, do que eu converso com as pessoas? É porque a população tem uma imagem, né, do passado de que o vereador ganha a eleição, quando ele precisa de voto, ele vai atrás dela e depois ele some. Ou ele muda de endereço, ou ele muda de telefone, ou ele passa com o carro com o vidro fechado e não atende mais a população manda uma mensagem, não é respondida. Então o que hoje para mim é a função mais importante do vereador, né, é o vereador ser acessível. É estar perto da população, é ter o telefone lá que a população liga e ele atende, é mandar uma mensagem no Instagram, ele responder. Ela está perto, ela está acompanhando, interagindo com o mandato, como se o mandato fosse dela, porque realmente o mandato é da população. Então, assim, a função mais importante para mim, na minha opinião, é ser a voz dela, né? E pode ser a voz numa fiscalização do Executivo, pode ser uma voz porque é um projeto de lei que sai da cabeça da população, mas também pode ser essa voz justamente na interlocução entre as secretarias, né, do governo, porque a população precisa de coisas que muitas das vezes é de missão do Executivo, mas ela não consegue falar com o prefeito, ela não consegue falar com os secretários. Então o vereador atua nessa interlocução, porque como ele tem mais voz para representar, então, né, fazer esse trâmite aí, essa ligação entre a população e o Poder Executivo para solucionar as demandas, que é o que ela precisa. Sim, com certeza. Bem, e como você avalia o atual desempenho da Câmara Municipal na elaboração de leis e na fiscalização das ações do Poder Executivo? Falando sobre, né, essa Câmara passada, né, a gente teve um resultado que foi um resultado muito, né, assim, taxativo, né, quem ali deixou um pouquinho de fazer a fiscalização que tem que ser feita, né, fiscalização, tanto posição como oposição, toda a Câmara tem que ter. Mas aqueles que ali de alguma forma levaram para o lado do pessoal, que assim, passaram do ponto nessa fiscalização, né, e foram para ataques do lado pessoal, né, a população nessa eleição tirou. Então o recado é muito claro. E com relação à Câmara, né, a gente precisa, né, de uma Câmara que tenha um melhor debate. Eu acredito que essa renovação que teve, né, vai acontecer isso, de uma Câmara de mais debate, de mais propostas, né, que também as pessoas não podem confundir Câmara com só administrações de bairros, né, porque a gente às vezes vê muita coisa que o vereador fica restrito a só um bairro, só falar de bairro, e o papel da Câmara não é esse. É lógico, também temos que defender os nossos bairros, e não só o bairro onde a gente tem mais voto, né, mas todos, porque todos pagam o nosso salário. Mas eu acredito que nessa renovação que teve, e mais os vereadores que ficaram, né, que são vereadores aí que têm um mandato aprovado pela população, eu creio que vai ser uma Câmara de mais debate, de mais diálogo, e aberta também para fiscalização do Poder Executivo, que toda Câmara tem que ter, mas não levando para o lado pessoal, como foi levado nessa Câmara passada, né, que vai até aí 31 de dezembro. Uhum. Bem, e como você pretende fiscalizar o Poder Executivo para que ele atenda às necessidades e interesses da população? A gente tem, assim, eu não posso negar que a gente tem um trânsito muito bom com o prefeito Johnny Maico, né? Eu apoiei ele desde a primeira eleição que ele veio, quando ele ganhou a primeira vez, apesar do meu pai ter ficado num partido que infelizmente não coligou com ele, mas eu, né, sempre tive assim, esse trânsito muito bom, a gente tem uma relação muito boa, mas é lógico que isso não impede da gente fiscalizar o Poder Executivo, que é o nosso papel na Câmara, né? E a gente vai sempre fiscalizar, né, porque isso ajuda, né? Às vezes é uma coisa que o Poder Executivo, uma falha, que o Poder Executivo às vezes não
conseguiu ainda acompanhar, identificar, e através da nossa interlocução a gente vai levar, vai mostrar, e esse vai ser o nosso papel. Nunca de levar para uma exposição, atrás de mídia ou nada disso, e sim de levar soluções, levar para os secretários, se a gente não conseguir com os secretários, levar para o prefeito, né, as falhas e os acertos também, a gente parabenizar os acertos, mostrar as falhas que todo mundo tem, não é só o atual prefeito, qualquer um de nós que estivesse naquela cadeira, a gente também teria falhas e acertos, é normal, e vamos estar fazendo o nosso papel lá na Câmara, né, dessa fiscalização e também de apresentar leis para ajudar o Executivo, né, porque o que eu costumo dizer, né, da experiência que a gente tem no mandato do meu pai, nem todos os projetos que meu pai fez saiu da cabeça dele. Muitas das vezes é de uma conversa numa padaria com uma pessoa, com um cidadão, ou aquele cidadão, né, que vai ao gabinete levar um projeto, e já deixo aqui muito claro que o nosso gabinete vai estar de portas abertas a qualquer um que chegar lá, né, não tem essa de gabinete fechado. Eu costumo falar com as pessoas na rua que é como se o gabinete fosse seu, é nosso, né, não é só do Gabriel do Zezinho. Então é para ter um gabinete como se fosse de vocês, para vocês ir lá na Câmara visitar, seja para levar um projeto, seja para fazer uma crítica, fazer um elogio, ou se for só para tomar um café também, tá valendo, pode ir lá que a gente vai receber de braços abertos. Com certeza. E quais são as suas principais prioridades nesse primeiro mandato? A gente, Kessia, já leva uma linha que é o mandato do meu pai. Então, como muitas pessoas que confiaram no Gabriel são pessoas que já confiava no trabalho do meu pai, a gente tem que seguir também a linha que ele seguia, né? Então, o meu pai também, a gente somos muito parecidos. Eu costumo fazer uma brincadeira na rua, que eu não me considero, o Gabriel não é o Zezinho versão, o Gabriel não é o Zezinho versão melhorada, que aí parece que o anterior, né, não era tão bom, e não é o caso, mas eu costumo dizer que o Gabriel é uma versão atualizada do Zezinho, né, mantendo os mesmos princípios, os mesmos valores, que é disso aqui que eu te falei, né, da gente ser acessível à população. Meu pai pode ligar para ele a hora que for, ele vai atender o telefone, vai pegar o carro, vai pegar a moto e vai lá dar uma atenção na pessoa. E da mesma forma, eu também. Mas assim, como eu sou de uma geração nova, então estou mais atualizado, né, com algumas outras áreas, como por exemplo o esporte, que eu tenho projetos sociais de esporte para as crianças. As crianças, assim, a gente tem um relacionamento muito bom com as crianças, que é uma coisa muito verdadeira, né? Por eu ter trabalhado na cultura, a gente também tem um acesso muito bom na cultura, tanto que eu já fui até lá na Secretaria de Cultura do Estado, lá no Rio de Janeiro, fechar parcerias que a gente vai ter aqui para o ano que vem, incluindo o projeto Passaporte Cultural, que é um projeto que a gente vai levar aí para a partir do ano que vem também, vamos continuar. Então, assim, aquelas pessoas que acreditaram e confiam no trabalho do meu pai, pode acreditar que a gente também vai continuar defendendo essas bandeiras que ele sempre defendeu, né? E eu costumo dizer que o nosso mandato é um mandato muito amplo. Não gosto de falar que o Gabriel é só de um bairro, o Gabriel é só de uma pasta, que não. É um mandato muito amplo, né? Tanto que a nossa votação refletiu isso. Então, assim, todos que de alguma forma precisar de alguma demanda que seja do vereador, seja ela de qual pasta for, pode nos procurar que a gente vai fazer de tudo, né, para conseguir solucionar esse problema ou amenizar, né, o problema que a população enfrenta. Com certeza. E quais são as iniciativas legislativas que você pretende propor e como a comunidade poderá colaborar com a elaboração dos seus projetos de lei? Kessia, a gente, né, eu tô levando, né, boa parte da equipe que trabalhava com meu pai para trabalhar comigo, porque a gente entra, né, e a gente precisa também dessa bagagem. Muita gente entra novo, ele só vai ter essa bagagem de Câmara lá por meio do mandato para frente. E a gente não, eu já estou levando, né, uma equipe jurídica junto com a gente que já conhece de Câmara. É lógico, eu também estudo o regimento interno, né, que a gente precisa entrar, mas são coisas que na prática, né, você vai aprendendo melhor. Mas enquanto isso, né, a gente já estou estudando, né, a gente, assim, iniciativas legislativas, né, já tem alguns projetos em andamento do meu pai que teve que ser parado, que a gente vai continuar, já vai tocar, os advogados que vão trabalhar com a gente já sabem que isso foi um combinado que a gente teve lá atrás, a gente tocar esses projetos, né, eu tenho acompanhado, já teve 2 projetos que a gente conseguiu, através que o meu pai saiu, né, através de uma parceria com o vereador Dirceu, que assinou em conjunto. Essa semana, última semana, eu estava lá na Câmara, foi aprovada a utilidade pública de 2 projetos sociais, também são coisas que a gente tinha assumido compromisso, mas enfim, né, o meu mandato, né, todos que tiver a ideia de
fazer um projeto, de ter um projeto de lei, a gente conversar sobre isso, o nosso mandato vai estar aberto, né? E o que for viável, né, a gente vai construir, né? A gente ainda não tem algum projeto para falar de agora, porque são coisas que a gente está elaborando junto com nossos advogados, é muito cedo, é só a partir de janeiro que a gente vai entrar, mas todos que tiver uma ideia de algum projeto que às vezes nenhum vereador abraçou, ainda não foi ouvido, a gente está lá justamente para ser a sua voz. Bem, e o que os seus eleitores e os friburguenses, né, podem esperar da sua atuação na Câmara? Pode esperar um vereador muito atuante, muito presente nas comunidades. Isso é uma coisa que eu quero levar, que está no meu coração, que eu sempre pensei, o vereador tem que estar nas comunidades, né? Não adianta ficar só dentro de Câmara, de gabinete, né? Porque a população muitas das vezes não tem condições de ir até lá. Então ela tem que estar nas comunidades. E isso pode esperar, não só as comunidades que eu obtive mais voto, né? Não só a comunidade onde, né, eu sou de origem, como você falou, do bairro do Cônego, mas não sou vereador só de lá, sou vereador de toda a cidade. Então pode contar com um vereador muito acessível nas redes sociais ou no telefone, né? O meu contato eu sempre deixo à disposição de todos. As minhas redes sociais estão lá, às vezes a gente demora um cadinho por causa do volume de contatos, né? Que é muita mensagem, principalmente, né, após a eleição, mas podem esperar um vereador muito atuante, vereador muito correto, né? O que a gente falar, a gente não está aqui, a gente nunca, tanto que eu fiz uma eleição sem prometer nada, nunca prometi nada para ninguém, eu nem uso essa palavra, nem eu nem meu pai, porque parece uma palavra antiga, né, de promessa que a população está acostumada do político, prometer e depois não cumprir. Então a gente nem usa essa palavra, então a gente só assume o compromisso que dá para assumir, que tiver no nosso alcance. Todo compromisso que não depender exclusivamente do vereador, a gente vai falar que a gente vai lutar e a gente vai bater na porta do prefeito, vai bater na porta dos secretários, e se a gente não tiver a resposta positiva, a gente vai ser muito sincero em passar essa resposta que foi negativa. Eu sempre falo que é melhor um não bem dado do que você ficar enrolando para falar um sim e a pessoa cansa e você não tem aquele sim para dar. Então pode esperar um vereador muito atuante nas comunidades, muito presente, né, e com muito fácil acesso à população. E na Câmara também a gente vai estar fazendo todo o nosso papel de fiscalização do Executivo, mas também de propor bons projetos para ajudar o Executivo, né, a ajudar ainda mais pessoas na nossa cidade. Sim, com certeza. Bem, Gabriel, agora o espaço está aberto para você deixar uma mensagem para todos os friburguenses. Eu queria, então, né, agradecer ao Portal Multiplix por essa oportunidade e agradecer a você, né, eleitor da nossa cidade, aqueles que votaram em mim, os 1.541 votos que eu obtive, né, que foi uma votação gigantesca, né, para quem vem a primeira vez. Vocês elegeram o vereador mais jovem da história, né, do município de Nova Friburgo. Né, eu queria agradecer até que você que não conseguiu votar, talvez porque não me conhecia, talvez porque tinha uma outra opção, né, mas torceram por mim, né, isso de alguma forma ajuda muito. Né? Então eu queria agradecer a vocês, né? E também falar para você que ainda não me conhece, acompanhe o nosso projeto, né? Acredito que aqui não é a nossa primeira entrevista, mas não a última, vai ser a primeira de muitas. A gente está vindo aqui falar depois de projetos que a gente conseguiu fazer, projetos que a gente vem realizando, né? Então você pode, né, acreditar no nosso mandato como um mandato de vocês. Tá? Um mandato como se você pudesse chamar de seu. Né? O nosso gabinete vai estar à disposição lá, enquanto eu estiver lá os 4 anos, né, à disposição de vocês para a gente falar de projeto, falar de coisas boas, de coisas ruins também, que precisam ser consertadas. Sinta-se muito à vontade para levar para a gente. Então, queria muito agradecer a oportunidade e dizer que a partir de janeiro, né, a gente vai estar lá na Câmara para te representar como a sua voz na Câmara dos Vereadores. Bem, Gabriel, obrigada pela participação e em nome de toda a equipe da Multiplix, parabenizo você pela vitória e desejo que você faça um ótimo mandato. Bem, e você que nos assiste, não deixe de acompanhar todas as notícias das regiões Serrana e dos Lagos do Rio no portal multiplix.com. Muito obrigada pela audiência e até o nosso próximo encontro.